Boa noite. Mais um jogo em que o Bragantino sai na frente, tem um resultado contra um adversário super difícil, o Cruzeiro brigando pelo título do campeonato. Você preparou uma equipe que deu pouquíssimas chances ao Cruzeiro, especialmente na primeira etapa, conseguiram sair na frente. Onde foi exatamente que o time se perdeu um pouquinho? Teve a jogada individual do Lucas Silva, claro, conseguindo um gol que ninguém espera, mas depois o Bragantino não conseguiu muito voltar para o jogo, né? Olha, a gente está vivendo um processo de reestabelecer o nosso nível de jogo e nível competitivo durante a competição, né? Em função aí de toda essa fase de percalços que a gente teve, que acabaram diminuindo muito a disponibilidade de jogadores no elenco. Alguns outros jogadores chegando e se adaptando, e você vê que esses estão crescendo a cada jogo. Hoje a gente qualquer resultado poderia ter acontecido hoje. A gente poderia ter vencido o Cruzeiro aqui, né? A gente não controla exatamente as bolas que vão entrar ou não vão entrar. A gente controla o nosso desempenho. Como você bem falou, o Cruzeiro está num momento muito bom, é uma equipe muito qualificada e bem organizada, e nós conseguimos, nesse momento, pensando na nossa trajetória na competição, recuperar o nosso nível de competitividade num nível mais alto. Acho que isso é fundamental, a gente tirar da partida de hoje, né? Aonde a gente esbarrou na qualidade do Cruzeiro, no ímpeto de buscar algumas situações e alguns aspectos menores que a gente precisa continuar trabalhando para ficar cada vez mais fortalecido do ponto de vista defensivo, alguns detalhes, né? Mas, de uma forma geral, a gente, claro, fica triste pelo resultado, mas a gente também tem a sensação que fica é da nossa capacidade e da nossa potência em conseguir competir com as equipes de cima da tabela, onde nós já estivemos, e isso é um sinal importante de que nós podemos conquistar muitos pontos nessa reta final do campeonato, né? A atitude da equipe, a competitividade, o nível de entrega, a capacidade de colocar o adversário, mesmo fora de casa, em circunstâncias desconfortáveis, defensivas, em transições, em bolas paradas, né? Então, se você for pegar, desde que a gente começou a ter ali alguns problemas maiores, que a partir do jogo do Flamengo, que nós tivemos 4 lesões naquele jogo e acabou a coisa se acumulando, esses últimos jogos a gente vem jogando leve, sendo capaz de envolver e de criar, e defensivamente a gente está aparando as arestas e está evoluindo, tá certo? Então, o que fica para a gente é o sentimento de indignação e de tristeza em função dos 3 pontos que nós deixamos escapar, ou um que seja, mas, ao mesmo tempo, o desejo de se mobilizar para trazer uma resposta logo, para continuar nessa sequência de crescimento do nosso futebol e do nosso desempenho. No futebol não tem milagre. O que vai trazer resultado bom é você jogar bem, é você melhorar todos os aspectos do jogo. Isso está acontecendo. E estamos trabalhando com muita dedicação para que isso aconteça. Mesmo ainda com alguns jogadores indisponíveis, trabalhando muito e familiarizando aqueles que chegaram, ajustando variações para ter mais soluções. E, na verdade, o que a equipe tem mostrado é um crescimento, né? Se você for ver, o nosso desafio é a gente ter um pouco mais de consistência durante todos os períodos do jogo, né? Então, a gente tem períodos de muita assertividade, de fazer as coisas muito bem, e às vezes tem alguns momentos em que acontece uma necessidade de se reajustar, e a gente pode estar demorando um pouquinho para ter alguma leitura, faz parte do jogo, faz parte do futebol, acontece com os adversários também. O Cruzeiro também teve dificuldades semelhantes conosco hoje, nós conseguimos gerar esse tipo de desconforto. Então, trabalhar, Rodrigo, seguir firme mentalmente e com essa sensação da nossa capacidade, né, da nossa potência em produzir aquilo que a gente é capaz, que é disputar contra qualquer equipe do Campeonato Brasileiro 3 pontos em qualquer circunstância. Seabra, Saulo Eustáquio, Rádio 3VL de Ibirité. Gostaria que você falasse uma observação que eu fiz antes do jogo, né? Alguns jogadores do Cruzeiro vindo te cumprimentar.
como foi para você vir jogar esse jogo contra o Cruzeiro e o que o Bragantino não pode mais errar daqui para frente, principalmente no setor defensivo. O Bragantino hoje estava vencendo e acabou sendo derrotado. Obrigado. Olha, para mim é muito especial reencontrar o Cruzeiro, né? E desde a minha saída é a primeira vez que eu volto ao Mineirão. Então, você encontrar esse cenário, né? O Cruzeiro foi muito importante na minha vida, na minha carreira, tanto pelo trabalho na base quanto pelo trabalho no profissional, que começa em 2023, naquela reta final, numa situação delicada, envolvendo rebaixamento, e depois o que foi o ano de 2024, né? Então, muitas pessoas queridas do clube, os jogadores são pessoas muito especiais para mim, então é uma sensação gostosa, é uma sensação boa, né? De chegar em BH, mas também, principalmente, de poder encontrá-los e enfrentá-los, né? Cara, o Red Bull precisa trabalhar a questão da consistência, porque a gente sabe o que fazer, né? E o adversário sempre coloca algumas variações e a nossa capacidade de neutralizar, de ler rápido, de se ajustar nessas variações, né? E isso daí é um processo de construção de uma equipe, e que existem oscilações de desempenho nesse sentido e elas podem, sim, afetar em algum momento o resultado, né? Agora, volto a falar, pelo que foi o jogo hoje, fica muito claro que nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo e a gente tem que ter a convicção e a firmeza de continuar nesse trabalho. Seabra, uma pergunta até sobre essa consistência, acho que passa um pouco por isso. Esse atraso nos resultados, vamos chamar assim, você acha que pode gerar até uma certa ansiedade no mental dos jogadores? Porque no final do primeiro tempo teve uma discussão ali com os jogadores do Cruzeiro. No segundo tempo, muitas reclamações de arbitragem também. Eu senti que nessa reta final talvez seja uma ansiedade que possa atrapalhar também e ela ser causada até pela falta de resultados? Eu acho que não, eu acho que envolve muito mais o fato de algumas decisões da arbitragem. O Romero tinha que ter tomado o segundo amarelo, tinha que ser expulso. A gente rouba uma bola para fazer um contra-ataque 4 contra 3, o juiz não dá falta. Quando ele vê o contra-ataque que ele dá a falta. Quer dizer, então tem algumas séries de situações que você está envolvido emocionalmente com o jogo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê com frequência os jogadores do time mandante cercando a arbitragem, falando com a arbitragem. Os jogadores também da nossa equipe vão participar disso, vão negociar isso, não vão ficar passivos aceitando tudo, né? Eu acho que isso, na verdade, é um sinal de sentimento, de envolvimento, né? De indignação e de competitividade. Não entendo que tenha faltado... que tenha havido impaciência ou ansiedade. A equipe estava muito consciente do que estava acontecendo no primeiro tempo, estava muito sólida. Nós não sofremos um gol ali no final com nenhuma falha grave. Foi uma jogada que envolveu muito mérito do adversário, tanto na troca de passes quanto na própria definição do Lucas, né? Então, são coisas que fazem parte do futebol, né? Assim como nós criamos algumas chances até mais claras que o Cruzeiro no primeiro tempo e fizemos o nosso gol com bate de fora da área também. Mas quem invadiu a área melhor no primeiro tempo fomos nós, né? Concorda? Então, a gente tem, na verdade, um começo de segunda etapa ali que a gente sofre alguns ataques rápidos, que a gente tem um pouco de dificuldade para ler e para ajustar. É normal, o Cruzeiro foi muito firme no começo do jogo, sendo agressivo, tá jogando em casa, e no retorno do segundo tempo, ainda mais, estando perdendo o jogo. Então, são situações que são normais do futebol, e a gente buscou as soluções, com ajuste de posicionamento, com as trocas, entrando com informação, né? Tanto que a gente... Acho que volta para o jogo, chega na área, bate uma bola na trave, não é isso, não? Tem algumas transições interessantes. Então, a gente sempre teve vivo no jogo e sempre levou perigo, né? Não vi o time ansioso, não vi o time desequilibrado, vi um time consciente. É claro que, em alguns momentos, como qualquer jogo de futebol, alguém precipita uma decisão com bola, ou alguém precipita uma decisão defensiva, sendo agressivo num momento que está sem apoio. Então... são situações que fazem parte do jogo, mas eu entendo que a gente teve uma mentalidade, um espírito competitivo que foi muito dentro daquilo que a gente espera e daquilo que a gente deseja, e se isso continuar crescendo daí para mais, as outras coisas são mais fáceis de ajustar.
no último mês e meio você perdeu muitos jogadores aí lesionados, né? E teve que mexer muito no time, na formação, até em razão disso. Hoje você teve o John mais próximo do Sacha, fazendo uma partida, muita participação do John de novo, mas eu queria destacar especialmente o La Quintana. Ele fez um excelente jogo, especialmente no primeiro tempo, apareceu muito, talvez tenha cansado um pouco na segunda etapa, mas se talvez passa por ele essa reação do time no campeonato. Cara, ele tem crescido bastante, isso é um ponto interessante, né? Nesse período todo que tivemos aí lesão do Vinicinho, lesão do Mosquera, né? O Nacho acabou ocupando esse espaço aos poucos e tem feito boas partidas. Realmente, o segundo tempo é a questão de já um desgaste estar acontecendo e a gente ter um jogador velocista, muito potente como o Henry, para poder entrar e oferecer essa função de arrastar a defesa, de atacar espaço, né? Que poderia realizar bem essas funções que o Nacho estava fazendo no jogo, e a gente acabou optando por essa troca nesse momento. E eu acho que faz parte, porque o jogo jogado no início do segundo tempo com uma alta intensidade, era normal que alguns jogadores começassem a perder a capacidade de seguir naquele ritmo que era necessário, né? O Cruzeiro se expondo, né, ainda no 1-0 contra, e a gente podendo ter jogadores ali interessantes com características de transição ofensiva, que tem qualidade para jogar, mas que também para contra-atacar naquele cenário de estar jogando fora de casa, né?